Mostrei, sim. Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe a Polly e o Everton, são os cerimonialistas que vão trabalhar no nosso casamento e hoje eu trouxe eles para responder algumas perguntinhas para vocês. Tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu abrir aqui. Tá. Primeira pergunta é: qual o principal conselho que vocês dão para quem está começando a preparar o casamento? Então, eu sugiro, a primeira coisa é fazer a lista de convidados. Porque é a partir dela que você vai saber qual o espaço que você vai precisar locar para fazer o seu evento, qual a capacidade dele. E aí, depois dessa lista, a definição mesmo é se vocês querem casar igreja, praia, campo, qual religião vai ser, né? E aí, a partir daí, marcar a data. O economista da situação vai dizer também, olha, faça uma previsão de custo, até onde vocês podem investir, o quanto vocês querem investir. Vai ajudar bastante nas diretrizes seguintes. Verdade. Quanto tempo antes é bom começar os preparativos do casamento? 2 anos a gente sugere. Na nossa região atual, pela questão dos espaços e pelas datas mesmo, que algumas datas são mais concorridas, de 1 ano e meio a 2 anos é bom começar. Se você pensa em casar em abril, setembro, outubro, novembro, a gente recomenda 2 anos antes. Caso seja nos demais meses, 1 ano e meio antes já é o suficiente. Agora, se você é extremamente ansiosa... Tipo eu. a gente recomenda que, assim, se você é muito ansiosa, não tenta marcar lá 3 anos antes, que só vai servir para te deixar aflita. Fazendo 1 ano antes, você vai conseguir... você vai trabalhar mais em menos tempo, mas é menos tempo para você sofrer com essa ansiedade toda pro dia especial. Verdade. Eu já fui ver o vestido e tudo. Até tu comentou, né? Já? Só que daí ainda não fechei. Qual o pior imprevisto que aconteceu com vocês e como fizeram para resolver? Bem, durante os eventos em si, sempre, por mais bem planejado que sejam, é inevitável que ocorram alguns imprevistos. O que mais me marcou até hoje, em quase 8 anos de empresa, sei lá, mais de 200 casamentos, foi ano passado que aconteceu isso, onde a avó da noiva faleceu na semana que antecedia o casamento. É algo que foge ao controle de todos. Foi uma situação bastante triste. A família participando de um casamento, sendo que a família estava enlutada, mas o que nós fizemos foi, a equipe de profissionais se solidarizou e acabou passando ainda menos preocupação para a noiva, deixou ela bem à vontade para tentar sanar esse sentimento de tristeza até a data do casamento. Mas nós fizemos uma espécie de uma homenagem ao final da cerimônia no corredor com os padrinhos. Então, ao invés de acender os sparkles ou fazer chuva de pétalas, em homenagem à vozinha da noiva, nós soltamos balões de gás, balões brancos ao vento. Então, foi uma situação bastante emocionante. Eu acho que foi a mais difícil de lidar, assim, porque foi com um sentimento de morte, de perda. Mas, então, já fica a dica do cerimonialista, do organizador de eventos. Hoje já está disponível no mercado o seguro para evento, que justamente resguarda os clientes de algumas situações, como essa de falecimento ou enchentes, causas naturais. Esse seguro ele vai cobrir essas despesas para uma remarcação do casamento. Então você vai poder remarcar a data e esse seguro vai cobrir essas despesas. Legal, não sabia que existia. Vocês trabalham há bastante tempo já, né, nisso, mas sempre é um casamento diferente. E o que mais emociona vocês, assim, no casamento? Então, o encontro entre a noiva e o noivo, quando eles se olham, quando ela está chegando no altar, tem aquele deslumbre, aquela situação mesmo de um amor, de um estar olhando para o outro, de ser algo que dá sintonia do casal. Eu acho que esse é um dos momentos mais emocionantes. Aí cada casamento tem algumas particularidades que acabam sendo emocionando, mas essa
sempre em todos os casamentos é o momento. Eu pontuo além dessa situação que de fato é a mais emocionante, tem outros dois momentos que eu gosto bastante. Um é quando alguém de mais idade na família, alguém que represente de fato a longevidade, por exemplo, uma avózinha, entra com aliança ou entra com algum objeto, alguma coisa, algum presente, uma Bíblia para dar de presente aos noivos. Esse encontro dessa pessoa experiente com um novo casal que está se formando para passar esse carinho, eu acho bem emocionante. E eu vejo que a família sente muito também, pai e mãe de noivo e de noiva, o momento da despedida. Um pouquinho antes do momento que a Poliana falou do noivo encontrar a noiva, o momento que antecede é esse, que é onde o noivo vai se despedir do pai, da mãe, a noiva vai se despedir do pai. Próximo do altar, esse é um momento assim de uma emoção indescritível, única. Eu acho que são esses os momentos assim que mais emocionam e que até o cerimonialista chora. O que vocês acham dessa que tá bem na moda, que é o first touch e o first look, sabe? Porque eu sou muito bilíngue. Assim, ó, eu acho bacana para alguns casais, entende? Mas é muito... Isso é uma questão muito pessoal. Eu penso que hoje é bacana, eu tenho medo dessa moda acabar caindo, né, em desuso e ser algo passageiro demais, tá? Porque querendo ou não, o formato, como o casamento em si é uma instituição milenar, é algo muito tradicional. E tem algumas inovações que elas vêm, entram numa alta muito grande e logo depois em decadência. E aí com o passar dos anos eu tenho algum receio de que talvez os noivos eles... Poxa, mas eu vi a noiva antes, né? Eu quebrei a tradição nesse ponto, será que... E a questão do first touch lá, eu acho uma situação meio mecânica, algo forçado, não é natural. Então você vai posicionar um atrás de uma porta, o outro do outro lado da porta e tal. É mais para as fotos, assim. Mais um modismo para foto. Claro, um casal moderno, um casal jovem, um casal, né, que entra nesse ritmo, tudo bem, mas não seriam para todos os casamentos. Tem que realmente combinar com o perfil do casal. Agora eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais da importância da contratação dos cerimonialistas. Eu já falei isso num vídeo, mas eu gostaria que vocês, como profissionais, falassem melhor sobre isso. Bom, eu assisti o vídeo, claro, assisto todos. Achei bem bacana o posicionamento que você colocou como cliente, como noiva nova. É muito interessante. A visão profissional que nós temos é um pouquinho diferente, tem muitos itens que convergem na mesma linha, mas eu entendo que ele a contratação de um cerimonialista, você até um pouquinho pegar de uma forma mais profunda, de um organizador de evento, de um assessor de eventos, de um assessor de casamentos, é porque a gente entende que quanto antes você contratar esse profissional, de uma maneira geral, o teu casamento ele vai ser mais heterogêneo. Porque você bem sabe que a parte financeira restringe, a quantidade de convidados ela vai ditar muitas coisas na programação do casamento e às vezes se você contrata um profissional apenas o tal do cerimonialista do dia, você perde o que há de melhor no trabalho do cerimonialista, que é justamente das melhores opções, a melhor relação custo-benefício, as melhores ideias. Não que os clientes não sejam criativos, não tenham boas ideias, não. É questão profissional, de know-how mesmo. Eu ouvi uma coisa de um cinegrafista que eu tomei aquilo muito como verdade e dá muito certo. Às vezes você contrata o melhor fotógrafo e o melhor cinegrafista. E de repente a parte financeira pesou e você tem que economizar muito na decoração. Ou de repente fazer um buffet muito simples. Aí aquele fotógrafo, aquele cinegrafista não vão ter aquele clima legal, não vão ter aquela decoração linda para bater a foto. Então é importante que haja um equilíbrio, né? uma sinergia entre todos os profissionais.
Então essa afinidade, esse relacionamento próximo entre noivos e cerimonialista, ele é muito importante pela confiança e até pela liberdade que ele gera. Então você vai passar por algumas situações no casamento um pouco próximas, porque vão ter lá N pessoas querendo o seu bem. E cada uma com uma opinião diferente, com um conceito diferente, com uma ideia diferente. Então muitas vezes eles vão chegar: Tainá, vestido branco saiu da moda, agora tem que ser off-white. Mas poxa, você não gosta de off-white. Então, Tom Poli me ajuda, né? Me ajuda a convencer a minha tia, minha prima lá que off-white não fica legal pra mim. Então deixa essa parte difícil do relacionamento pro cerimonialista. Se você tem essa confiança, essa liberdade de comunicação, fica muito mais fácil. O vídeo dessa semana foi isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o contato deles aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso, não deixem de dar um joinha, se inscrever no canal, que